Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, advogado especializado em fraudes digitais e crimes cibernéticos. O que fazer, como agir em caso de celular roubado e por que os bancos, via de regra, na maioria dos casos, têm o dever de te indenizar diante dos furtos que ocorreram a partir do roubo do seu dispositivo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar em detalhes para você. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, assim você tem acesso semanal a um conteúdo que é exclusivo aqui no meu canal no YouTube sobre direito digital e segurança da informação. Esse é um vídeo definitivo sobre como proceder, sobre medidas de segurança para evitar danos a partir do furto ou roubo do seu celular, com ou sem emprego de violência, mas principalmente o que fazer nos minutos após um furto e roubo. E eu digo que a educação é muito importante, porque a pessoa que tem informação e educação, ela reduz muito a chance do marginal, porque em média a vítima tem em torno de 5 a 10 minutos para agir, a partir do qual o vagabundo vai começar a fazer transações com o seu dispositivo, resetando senhas, exchanges, contas bancárias, cartão, empréstimo, WhatsApp, o que ver pela frente. Os bandidos hoje já estão preparados, tem pessoas recrutadas para isso e quando não conseguem levam até centros para que seja feito o desbloqueio e outros acessos das suas informações. Por isso, se você tiver um roteiro mínimo de como agir, e você consegue muito reduzir os impactos de um roubo de um celular. Isso com base na minha experiência de atender diariamente dezenas e dezenas de pessoas no escritório que foram vítimas de fraudes, golpes, crimes cibernéticos a partir do furto do seu dispositivo. Então fica nesse vídeo, reassiste. Se eu fosse você, implementava as medidas de segurança prévias, porque você vai desejar saber delas caso você seja vítima de um golpe. Você desejaria ter visto isso antes. Eu imagino, se você chegou aqui agora, está passando por um problema envolvendo golpe, fraude ou crime cibernético a partir do furto do seu celular. Vou dividir em 3 partes o vídeo. Primeiro, medidas de segurança. Segundo, roubou, já era. E agora, o que faço? E terceiro, responsabilidade das instituições financeiras e operadoras de telefonia pelo desfalque que você teve, pelos empréstimos que foram contratados, pelo desfalque de criptoativos que ocorreu a partir do furto dos seus valores. Vamos lá, medidas de segurança. Não preciso falar primeiramente senha. Senha do celular, biometria do celular, senha do chip. Se tirar a rede, a senha do chip não serve para nada, mas ela é um bloqueio adicional. E não adianta por senha de chip e colocar o padrão das operadoras de telefonia. Vai lá no Google, coloca padrão, senha, chip, operadora de telefonia. Vai ter um padrão, você não pode manter aqueles 4 dígitos igual. Configura uma senha do chip, uma senha do celular, uma biometria do celular, senha para os aplicativos, isso mesmo, não é a senha presta atenção, não é a senha do aplicativo, é a senha para acesso aos aplicativos. Hoje você tem apps que fazem isso, a Norton tem, dentre outras empresas que você consegue configurar senha para aplicativos. Alguns sistemas operacionais permitem também, por exemplo, colocar uma senha para acessar o WhatsApp e assim por diante. Tudo isso precisa estar configurado no seu dispositivo. Segundo ponto, muito importante que você utilize como segundo fator de autenticação não o SMS, mas o aplicativo autenticador. Se for usar o SMS ou o aplicativo autenticador, que estes aplicativos, seja o autenticador, seja o seu dispositivo que recebe o SMS, não seja o mesmo que foi furtado. Você está dizendo que eu preciso ter outro celular? Sim, de preferência sim. Então, se você pudesse estruturar isso, porque aí quando o vagabundo tentar resetar, o SMS está no seu outro celular. Quando o vagabundo tentar resetar e vai para o e-mail, código de reset, o seu e-mail não pode estar no mesmo celular das aplicações. E se ele for tentar usar um código de autenticador, o autenticador não está naquele dispositivo. Isso quebra o marginal. Quebra totalmente, porque ele vai tentar entrar em contato com você, engenharia social, ele que se vira esse maldito. Enquanto isso, você já está fazendo as medidas que eu vou explicar já. Então, muito importante. Além de senhas do celular, senhas para abrir o aplicativo e dentro do aplicativo você configura o máximo de fator de autenticação possível. É um banco?
Então configura aquilo que eu sei, senha, aquilo que eu tenho, token, aquilo que eu sou, uma biometria. Ative todos os fatores de autenticação, ok? Faça a sua parte enquanto usuário. Apesar de que hoje a justiça já vem entendendo que quem tem que ativar por padrão isso é o banco. Isso é o security by design. Eu não posso deixar a cargo do consumidor ter que ativar. O banco não tem que deixar a pessoa usar um aplicativo sem que ela configure todos os fatores de autenticação. E quando permite, pode ser que ele tenha que te indenizar diante de uma fraude dessa. Então utilize senhas, você pode utilizar o ocultador de aplicativos. Outra estratégia que se tem é não colocar todos os seus bancos, todas as suas exchanges, todos os seus cartões naquele celular que você sai às ruas, de repente deixar um tablet em casa ou acessar somente do computador. Olha que interessante, né? Porque aí você evita esse tipo de situação. Logicamente, um ou outro aplicativo para as transações cotidianas, ok? Mas não tudo que você tem. Segmente, coloque isso no computador, acesse via computador. Então, preventivamente, eu recomendo isso. Recomendo que você anote o e-mail do seu celular. Está na nota fiscal, eventualmente na bateria, eventualmente estrela quadrado 06 quadrado, aparece o e-mail do seu celular. Tenha um contato claro com a sua operadora, saiba qual é o contato da sua operadora de telefonia, né? Saiba o que está no seu celular, é incrível. Tem gente que chega aqui no escritório, doutor, eu tinha esquecido que tinha uma aplicação. Eu liguei no banco A, B, C, esquecido de. Esquecido é que o cara não sabia o que tinha no celular, perdeu. O bandido não vai dar paz enquanto não tirar tudo, presta atenção. Então saiba o que tem no celular, anota o e-mail, anota o contato da sua operadora, tenha um contato muito próximo do seu banco. Não espere algo acontecer para descobrir o número do seu banco, o nome do seu gerente. De repente você consegue ter um WhatsApp do seu gerente para os bancos mais tradicionais, não para esses banquinhos cheios de falhas de segurança. E aí você consegue já ativar ele. Então, esse preparo prévio de entender esse contexto, contato com a operadora, contato com o banco e principalmente qual site você acessa caso o seu celular tenha sido roubado, né? Se foi a Apple, iCloud, e saber a senha, tem que saber a senha, tem gente que não sabe a senha do próprio iCloud. Se foi lá do Android, o Find My Device, saber como acessa esses sites que vão te permitir apagar dados, bloquear dispositivo, disparar alerta de roubo, é fundamental, ok? Isso é dever de casa, nós estamos sujeitos, sobretudo quem está aqui em São Paulo, nós precisamos ter essas manhas, essas estratégias mínimas. Aí tem aqueles aplicativos que roubou, ele bloqueia, a própria Android atualizou agora, muito legal, estamos esperando a Apple fazer isso igual, mas isso é um outro contexto. Se você fizer esse dever de casa, você já sai na frente da corrida dos 5, 10 minutos, que é o tempo que ele vai começar a desfalcar o seu patrimônio. Perfeito? Fez. Aconteceu, fui roubado. E aí? Primeiro ponto, importantíssimo, as pessoas vão fazer BO. Faz o BO, mas é mais importante você pegar um celular próximo, lembra que eu falei? Ou um computador próximo, um celular de um parente, de um amigo que já sabe, ou lá no computador de casa já está lá a telinha do Find My Device, já tem o contato da operadora, já tem o contato do banco e fazer um contato com o banco. Faz contato com o banco, cancele, bloqueie minha conta, acabou de ser roubado, hein? Esse é meu número oficial, vocês estão cientes. Mande e-mail, faça um contato oficial. Se o gerente deu o WhatsApp, faz no WhatsApp. Se não, entre no aplicativo por meio de um outro computador. Faça contato com o banco. Imediatamente, operadora de telefonia. Não vai descobrir o telefone depois que foi roubado. Você já tinha, fez contato. Olha só, meu chip é esse aqui, tá minha identificação, meu documento. Bloqueia o número, por favor. Bloqueia o número, senão ele vai começar a resetar a senha se passar por mim. Tudo que for por SMS, ele vai conseguir resetar, ele vai conseguir entrar. Isso é imediatamente. Faz o boletim de ocorrência, fez o boletim de ocorrência, acessa de um outro celular que você já parametrizou o acesso ou de um computador, os sites ou os serviços de bloqueio do seu telefone. Tanto para Apple, iCloud, como Find My Device, devices para Android. Isso tem que estar assim, ó. Se você for lá para o Google, o que fazer em caso de roubo, como acesso, que é 99,9% das pessoas, perdeu, ok? Então seja muito rápido. Tenha lá no seu computador todos esses contatos, né? Tenha lá os rastreadores nos favoritos, tanto para Apple quanto o Find My Device do Android. Isso é muito importante. Se você tem um contato com o banco, mantenha um contato ali com o seu gerente no WhatsApp. Saiba como entrar em contato com o seu banco, quais são os canais, qual é o link do suporte. Não espere para pesquisar depois, o mesmo para a sua operadora. Fazendo o BO, crime, fraude eletrônica, furto do dispositivo, por enquanto você não teve nada, né? O celular foi roubado.
Ainda não teve furto, não teve empréstimo, então simplesmente um roubo ou um furto, dependendo se houve violência ou não, vai depender do contexto, registre essa ocorrência. E lembrando, se você já sabe o que tem no seu celular, você consegue já acionar rapidamente para fazer o bloqueio, ok? Então eu passei medidas de segurança, passei medidas para tomar quando o celular é roubado e, infelizmente, apesar de todas essas medidas, incrivelmente, muitas vezes você vai ter um prejuízo maior. Se você não foi coagido a apresentar a sua senha, para apresentar o seu dispositivo, para destravar, pode ser que de alguma forma esse marginal ele conseguiu burlar os mecanismos de segurança, ok? Se você não implementou nenhuma dessas medidas, vai estar fácil para o marginal. Mas normalmente, se você tem um celular mesmo destravado, não é de se esperar que uma aplicação bancária, que uma exchange, que um aplicativo de cartões seja acessado pelo bandido. Ou seja, quando que o bandido consegue acessar esses dados? Quando ele está te coagindo a fornecer essas informações. Ou quando você anotou isso no celular. Então, isso num processo judicial, o banco prova. Porque o banco chega lá e fala: excelência, autofraude, mentiroso, olha lá, não existe nenhum histórico de alteração de senhas, excelência. Foi ele mesmo que logou, a história está mal contada. Não tente ser esperto. Nós fazemos muitas perícias de autofraude. Então, se isso aconteceu, é porque ou você negligenciou com a sua senha, ou você falou a sua senha. Agora, o que acontece normalmente? Você não negligenciou com a sua senha, não falou sua senha, só que os fatores de recuperação estavam no mesmo dispositivo. E aí o bandido vai tentar resetar, vai tentar mandar SMS, vai tentar mandar e-mail. Perceba? Se não chega no celular, ele tem dificuldade para isso. Ele vai tentar usar lá um documento que você salvou na galeria para tentar fazer uma tentativa de reset forçado. São várias alternativas. Se você não tem um roteiro, o bandido tem. Por isso que é muito importante, aí, a partir do momento em que fez todas as medidas, comunicou o banco, comunicou as operadoras e ocorreram transações, transferências Pix, às vezes o bandido joga para uma conta de cripto sua para vazar por cripto, porque ele sabe que seu banco bloqueia, ou assediou pessoas ou contratou empréstimos. É sim muito importante você preservar todas as suas provas. Fez as transações, Pix na hora, aciona o MED, Mecanismo Especial de Devolução. Outro BO agora por furto, né? E aí você vai lá no seu banco e aciona o MED para que o banco bloqueie a conta de destino. A partir de 1º de novembro nós vamos ter o bloqueio das contas em sequência para tentar reaver. E se o banco foi ineficaz, deixou o dinheiro vazar, ou o banco de destino foi um banquinho que não checou a autenticidade dessa conta, permitindo que um bandido abrisse conta em nome de laranja, tudo isso pode gerar a responsabilização bancária. Tá? Como que diante de um furto de celular bloqueado, conseguiram acessar a sua conta? Como que diante de um furto ou roubo de celular, mesmo destravado, você fez prova que usava os mecanismos de segurança? Como que alguém consegue acessar a sua conta? Se ele não tinha senha, se ele não tinha segundo fator, se ele não tinha elementos para reset, se ele não colocou uma arma na sua cabeça e fez você destravar a senha. Percebem? Existem falhas muitas vezes. O próprio IDEC já reconheceu brechas na segurança, falhas do serviço. Então teve roubo, imediatamente cancela o empréstimo. Como assim fizeram o empréstimo com um clique? O cidadão roubou meu celular, não tinha documento, não tinha selfie, não tinha assinatura digital, não tinha senha do banco, ele conseguiu entrar no banco e fazer um empréstimo. Como? Quem tem que provar é o banco. Ocorre o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e 14. Quem tem que provar a culpa exclusiva, apresentar os registros para uma perícia em assinatura digital, uma perícia informática, demonstrando que houve ali uma selfie, uma contratação e que não foi um bandido, é o banco. E o que você vai provar? Geolocalização diferente, o IP talvez seja diferente porque você cancelou o chip, uma transação fora do profiling, do padrão, do comportamental, o que deveria ser bloqueado, o MED que não foi ativo, o bloqueio cautelar que não foi ativo. Então existem uma série de medidas de segurança que você consegue, procurando um advogado especializado, buscar e comprovar que o banco falhou
e tendo sim o dever de indenizar. O fato de você ter seu celular roubado, desbloqueado, não isenta as instituições financeiras, via de regra, da responsabilidade de indenização, salvo algumas exceções e casos concretos. Portanto, notifique o banco, exija a desconstituição do empréstimo, estorno dos valores, acione o PROCON, acione o MED, acione o consumidor Gov, notifique extrajudicialmente e, diante da negativa, procure um advogado especializado em fraudes online da sua região de confiança para uma ação reparatória. Sobretudo diante do Código de Defesa do Consumidor, diante da atividade de risco e da súmula 479 do STJ, que é clara, instituições financeiras respondem por fatos e fraudes envolvendo a prestação dos seus serviços. Não é sempre. O banco pode ter êxito em provar uma autofraude, uma história mal contada, uma culpa exclusiva da vítima, uma ausência de deveres de cuidado, mas existem vários controles preventivos e reativos das instituições que falham. E um advogado vai saber analisar, no caso concreto, quais foram e assim redigir para que o juiz tome a sua decisão adequada, dependendo do caso, após a oitiva de um perito do juiz, um perito em assinatura digitais e eletrônicas, que é o que fazemos, assessoramos aí inúmeros escritórios no Brasil todo em assistência técnica ou em perícias judiciais. Lembrando sempre que a Justiça Paulista entende que as configurações de segurança elas não podem ser apenas disponíveis, elas devem ser ativas por padrão, considerando que a parte mais frágil é o consumidor, a vítima. Aquele que não bastasse o valor do seu dispositivo, ainda tem que conviver com uma devassa nas suas contas em questão de minutos, sem que nenhum dos controles que deveriam estar ativos funcionem. Ok? Procurei então passar aqui prevenção, o que fazer nos minutos seguintes ao roubo e o que fazer caso, a partir do roubo ou furto, existam consequências danosas ao seu patrimônio. Reassiste com calma, compartilhe esse conteúdo. Qualquer dúvida adicional tem meus contatos aqui. E fique atento, encaminhe isso para mais pessoas podem precisar dessa informação. E eu espero sinceramente que você tenha chego aqui antes, como uma forma de se estruturar para, de certo modo, diminuir o êxito do fraudador, diante de algo que todos nós estamos sujeitos. Um abraço, se inscreve no canal, esse conteúdo é exclusivo, gratuito e só aqui para você. Até mais.